Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Estou feliz de estar com os irmãos. Peço que a igreja abra em 1 Coríntios 12, em nome de Jesus. Quero só deixar um pequeno versículo. 1 Coríntios, capítulo 12. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Eu não sabia não que eu ia pegar, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém. 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 4 em diante, então, amém? Que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, meus irmãos? Eu não vou cansar os irmãos, vou ser rápido, porque Deus ele já está pregando desde o começo do culto, Deus já está falando desde o começo do culto. Aqui foi aberto 1 João capítulo 2 e o versículo 4 que vai falar sobre nós guardarmos os mandamentos. E lá no versículo 6, se eu não me engano, vai falar: eu não prego um mandamento antigo, eu não prego um novo mandamento, mas sim um antigo. E ele mesmo, João, vai falar qual é esse mandamento antigo. Ele fala: aquele que ama seu irmão, ele anda na luz e não tem do que se envergonhar. Mas aquele que não ama o seu irmão, ele está em trevas, e o inimigo tampa os olhos para que ele não veja. Assim diz a palavra do Senhor. E esse é um mandamento que a gente tem que guardar. O mandamento é qual? Amar o próximo como a nós mesmos. E Deus acima de tudo e de todos. Mas o que Deus quer nos trazer essa noite é sobre dom. Porque o mesmo Paulo ele vai falar para Timóteo, no 2 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 3, ou 1 Timóteo, capítulo 3, vai dizer assim: nos últimos dias, os tempos serão trabalhosos. Nos últimos dias, dentro da igreja, o trabalho vai ser mais difícil. Por que, irmão Anderson? Porque o povo vai esfriar, o povo vai deixar de acreditar em Espírito Santo, e o povo vai perder a fé. E aqueles que continuar perseverando vai ser mais difícil. E a gente está vivendo esses dias em que o povo não acredita mais em Deus, em que o povo quer passar por cima de Deus, em que o povo não acredita mais na operação do Espírito Santo no nosso meio. Em São Paulo, eu acho engraçado que em São Paulo a gente tem uma congregação lá perto de casa, que o pastor deles não acreditava nessas coisas. E isso é testemunho vivo, e eu convivi, eu vi gente de dentro e eu sei. Isso não é porque me falaram, não estou falando mal da igreja, porque isso aconteceu e todo mundo viu e todo mundo sabe. Tem testemunha e eu posso provar. Essa igreja ela era cheia de gente que buscava a Deus. Ela era cheia de gente que orava, que entregava profecia, só que tinha um problema. O pastor ele não permitia essas coisas dentro da igreja. O Jefferson é testemunha, ele sabe de que eu estou falando. E ali o povo preso dentro da igreja não podia
podia participar de outros cultos, era só furnado dentro da igreja, e Deus querendo operar dentro da igreja, o pastor impedia. Aí Deus retirou o pastor e hoje em dia tem missionário, tem pregador para fora. Hoje em dia a igreja está livre para fazer o que Deus mandar. Aqui a palavra do Senhor vai nos relatar que tem muitos dons. Tem muito dom dentro da casa do Senhor que o Senhor quer dar para quê? Para nós ir pregar, para nós ir e falar, para nós discernir o que está errado dentro da casa do Senhor, porque há diversidade de dons. Então Deus ele quer entregar para nós os dons para quê? Para poder fazer aquilo que Ele quer e não o que nós queremos. Se você receber um dom, não se preocupe com o que alguém vai falar. Não se preocupe com o que vai acontecer, porque se Deus ele mandar, Ele se responsabiliza. Quantas vezes Deus me falou assim? Fala para aquela pessoa que se ela não fizer o que eu mandar, ela vai se dar mal, e eu fui. E me falaram assim, não, é coisa da sua cabeça. Até mesmo eu achei que era coisa da minha cabeça. Porque para você chegar no irmão e falar assim, oh, não sai da igreja, não faz isso, porque Deus falou que você sair, você vai morrer. Você não volta mais. Você acha que é coisa da sua cabeça. Quando Deus te avisa uma coisa pesada, uma coisa forte, você fala, não, estou ficando doido, eu conheço a vida do irmão, eu sei como que ele é coisa minha. Mas não, Deus mandou avisar. Pela misericórdia de Deus, depois de ter orado muito, o incrédulo aqui, depois de ter orado muito, eu fui lá, avisei, e infelizmente aconteceu. O irmão não deu ouvido para o que Deus tinha falado, porque Deus não tinha só me usado, tinha usado muita gente dentro da igreja para falar com ele, e ele não deu ouvido à voz do Senhor, e acabou vindo para cá para morrer. E Deus ele opera no meio da igreja da forma que Ele quer. Deus ele quer dar dom de cura, Deus ele quer dar dom de línguas, Deus ele quer dar dom de adversidade, Deus ele quer dar todo tipo de dom para dentro da igreja. Para quê? Aqui no versículo abaixo, no versículo 12, vai nos dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, para que Deus quer dar muito dom? Para não ser todo mundo igual. É isso. Para que Deus quer dar muito dom dentro da igreja? Para que Deus quer dar dom dentro da igreja? Para que a obra dele seja feita, irmão Jefferson. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer: somos muito dentro da igreja, mas o Deus é um só. Nós somos um corpo. A mão precisa do braço. O braço precisa dos ombros. E os ombros precisam do corpo. E todo o corpo precisa do cérebro, da cabeça, que é quem? Jesus Cristo. Aleluia. Então, se você falar para o seu irmão, você não vale nada, você não presta nada, você precisa dele dentro da casa do Senhor. E fora também. Porque nós somos um corpo. Aqui mais para baixo ele vai falar: como é que a mão vai falar que não precisa do braço, sendo que sem o braço ela não se mexe? Então nós precisamos do nosso irmão do nosso lado, irmão Chiquinho. Eu preciso de você. Porque o que você sabe, eu não sei. O que Deus usa o irmão Chiquinho para fazer, eu posso não fazer, mas Ele faz. Eu já falei isso, os dons servem para isso. Para quê? Para que se um irmão tem um dom de língua, o outro que tem um dom de discernir, ele discerne. Mas se isso for para a edificação da igreja, agora se não for para a edificação dele. Se o nosso irmão careca tem o dom da sabedoria da palavra, se ele sabe muito bem a palavra, tem o nosso irmão Luiz que tem o dom de discernir a palavra. É por isso que Deus quer dar dom pra gente. Porque através do dom Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai nos ensinar, Deus vai nos exortar. Mas ainda infelizmente tem gente que não acredita. E isso eu vivi em São Paulo. Tem gente que não acredita, irmão Chiquinho. Tem igreja lá que está querendo tirar a ira de Deus. Fala que Deus é só amor, Deus é só paz, Deus ele não te castiga, Deus ele não te corrige. Coitado dos irmãos que pensam assim. Porque quando Deus não te castiga mais, você tem que se preocupar muito. Quando Deus ele não te corrige mais, não puxa mais o freio para você parar e pedir perdão, você tem que se preocupar muito. Espera, o fogo espera.
brincou com a palavra de Deus e morreu em 24 horas. E acontece. Você falar que Deus ele não se ira, assim, Deus ele é misericordioso. A bondade dele é muito grande nas nossas vidas. Porque quantas das vezes a gente falou para Deus, Pai, me perdoe, e a gente foi lá e pecou de novo? Quantas das vezes a gente falou, Senhor, eu não vou fazer mais isso, e a gente foi lá e começou a fazer de novo? E Deus ele continua com a misericórdia, mas uma hora essa misericórdia acaba. Uma hora essa longanimidade que ele tem, ele cessa. Por quê? Porque Deus chama de árvore infrutífera. E a palavra de Deus vai falar que a árvore infrutífera ele corta e lança no fogo. Mas ele ainda quer dar dons para a gente. Ele ainda quer dar um algo, ele quer dar um talento na sua mão. Para quê? Para você ir e pregar o Evangelho. Assim como foi lido. Para a gente ir e anunciar que Deus fez na nossa vida e que faz na vida dos nossos irmãos. E para que mais? Para a igreja ser renovada, para a igreja ser cheia do Espírito. Para Deus trabalhar no nosso meio sem impedimento. E é por isso que a gente tem que acreditar no que Deus faz. Acreditar no que Deus fala para a gente, porque nós é muito incrédulo, irmão Gerson. Nós falamos para Deus, Senhor, eu queria tanto ser usado, Senhor, me dá um dom de cura, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E a gente começa a pedir, foi falado aqui, ó, para a gente pedir, porque Deus ele é Pai. E é verdade, Mateus vai falar, se um filho pedir um pão para o pai, ele vai dar uma pedra? É lógico que ele não vai dar uma pedra, ele vai dar um pão. E Deus ele é assim com a nossa vida. Só que a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. A gente tem que saber o que a gente está pedindo. Por quê? Porque quando ele for entregar, ele vai requerer da nossa mão. Ele vai pedir da nossa mão. A nossa salvação, ela não vai vir pelas obras que a gente faz. Isso a palavra diz. Mas Deus, se ele deu um talento na sua mão, se ele deu uma ferramenta, é para você usar. Se ele deu algo na sua vida, se ele te deu um dom da palavra, como é que você não vai pregar para o próximo? Tem gente que precisa da palavra que você sabe. Eu queria ouvir todo mundo aqui, porque tem coisa que vocês não sabem que eu não sei e eu quero aprender. Tem coisa que o nosso irmão Luiz sabe que eu não sei e eu quero aprender. É por isso que Deus dá dom. Para quê? Para você ir e usar a ferramenta que ele te deu. Para você ir e salvar uma alma dentro da igreja que está perecendo. Porque você pode olhar para o seu irmão do seu lado e falar, não está acontecendo nada. Você pode olhar para o seu irmão, ele pode estar dando um sorriso, você pode achar que não está acontecendo nada. Mas é só Deus que sabe o que você passa no seu dia a dia. E para Ele te curar, para Ele te limpar por dentro e por fora, para Ele te tirar dessa provação que você está, você tem que usar os dons que Ele te deu. Sem medo, sem se preocupar com o que vão falar, sem se preocupar com o que vai acontecer. Porque se Deus te deu, eu vou repetir isso, porque serve para mim também. Porque se Deus te deu, não duvida. A palavra de Deus em Pedro vai falar que aquele que duvida é pior do que as ondas do mar, igual as ondas do mar, que vai e volta e não acontece nada na vida. Aquele que duvida é pior do que qualquer coisa, porque você pede a Deus, aí você vai lá e duvida, aí Deus não te entrega, aí você joga a culpa em Deus. Crente é coisa difícil de se lidar, porque a gente tem muita dúvida na cabeça, a gente acha que é nós, mas você não está orando para Deus te usar? Mas você não está orando para Deus te dar o dom da palavra? Busca mais, confia mais em Deus, porque Ele vai fazer. Glória a Deus. Confia mais em Deus, que Ele vai te usar. Agora aqui para deixar um fato para a gente, por que Deus precisa de gente com dom dentro da igreja? Porque em 1 Coríntios capítulo 11, e o verso 30 vai falar que é por causa disso que há muitos no nosso meio que dormem, que estão fracos e que estão doentes. Por quê? Porque faz a obra do Senhor de qualquer maneira. A gente vai ler a passagem, a 1 Coríntios capítulo 11, a gente vai ver que Paulo ele repreende o povo porque estava fazendo as coisas de qualquer jeito. Paulo ele fala, vocês não estão esperando o irmão de vocês. Vocês não estão fazendo ceando como devia cear, vocês estão fazendo de qualquer jeito. E Paulo vai lá e repreende. E a gente dentro da casa do Senhor é a mesma coisa.
a gente começa a ficar doente, a gente começa a ficar cansado, isso espiritualmente. A gente começa a viver aquela rotina, por quê? Porque a gente deixou de adorar a Deus como Ele deveria ser adorado. Porque a gente entra no culto, em vez de adorar a Deus, a gente fica de boca calada. A gente não tem, porque é bonito, a gente fala, nós temos que voltar ao primeiro amor, nós temos que voltar a fazer o que a gente fazia antigamente no primeiro amor. Mas a gente nem dentro da casa do Senhor está adorando. Como é que a gente vai voltar ao primeiro amor se nós não demos o primeiro passo ainda? Como é que Deus vai nos usar se a gente não abre a boca, se a gente não levanta, se a gente cria dúvida dentro da gente? Pode falar o que for, aqui foi dito, a árvore cortada ela ainda tem esperança. E quem vai dar o crescimento, quem vai nos dar a vida é Deus. Quem vai nos dar vida, a água que fala que ao cheiro das águas ela florescerá, essa água é Jesus, essa água é a palavra dele. Se a gente estiver dentro da palavra e escutar o que ele fala, não o que o homem fala, a gente cresce, a gente tem crescimento. Eu te provo isso pelos discípulos, Paulo, Pedro, todos os apóstolos, que eles foram discípulos de Jesus. Eles primeiro aprenderam com Jesus e eles saíam para pregar. Eles curavam, eles batizavam a gente, eles levantavam coxo. Só que eles aprenderam com Jesus. E os homens falavam para ele: por que vocês estão pregando? Não é para vocês pregar, não é para vocês falar desse Deus de vocês. E eles não davam nem ouvido e continuavam. E Deus continuava usando cada vez mais. E depois que eles aprenderam com Jesus, depois de eles serem discípulos de Jesus, eles viraram apóstolos. E aí veio uma promessa que Deus ele nos dá, que Ele vai estar conosco até o fim. Glória a Deus. Eu quero que você entenda, saia aqui dessa noite, saia nessa noite daqui, com o seu pensamento que Deus ele quer me usar. Só que se eu me segurar muito, se eu não fizer o que Deus manda, Deus vai me apertar. E é perigoso ir pro leito. Porque eu fui. Eu sei gente que já foi pro leito porque não quis ouvir a voz de Deus, porque não passou o que Deus mandava. Eu convivi no meio de um monte de rebelde, que graças a Deus hoje está sendo usado até as horas aí. Então o que eu quero que vocês entendam, o que eu quero que vocês saiam daqui, é com essa palavra que Deus ele quer usar cada um de nós. Deus ele quer dar dom, Deus ele quer te curar, Deus ele quer te libertar. Para quê? Para você ir curar, para você ir libertar, para você ir pregar. Deus ele quer te usar. Não importa o que falam, não importa o que pensam, porque pensavam a respeito de Jesus, pensavam que Jesus era demônio. Eles falam, ele cura, ele faz essas coisas, essas maravilhas, porque ele é Beelzebul, porque ele é um demônio. Os fariseus pensavam isso de Jesus, imagina de nós hoje em dia, pelo amor de Deus. A gente não pode dar ouvido. Se não for Deus que está falando para você, pelo amor de Deus, escuta aquilo, mas não leva para o coração. Não deixa as palavras difíceis, duras, te endurecer também. Porque como é que você vai curar alguém se você está todo enfermo? Como é que você vai pregar para alguém se você está doente, se você não quer nem ouvir Deus falar? Deus ele quer dar dons para a gente. Deus ele quer dar dom de cura, Deus ele quer dar dom de palavra, Deus ele quer dar dom de gente ousada para dar ousadia para a gente, para repreender o que está errado dentro da casa do Senhor, porque precisa, porque a gente é um corpo e tem que tomar um remédio forte para curar quando está doente. Nós precisamos, irmão Chiquinho, nós precisamos mais ouvir a voz do Espírito Santo. A gente precisa parar de ouvir o que a gente fala e dar ouvido a Deus. É verdade, Senhor. Nós precisamos dar mais ouvido a Deus. Glória a Deus, é verdade. Eu fico triste porque a gente acha que não tem Deus na vida. Então, para que Deus tirou de nós da lamação do pecado? Porque Deus tirou a gente de lá de trás, do monturo, do nada, que ninguém dava nada para a gente. Por que Deus nos tirou de lá se Ele não estivesse conosco? A palavra dele falou nessa noite: eu estou com vocês. Eu sou com vocês até o último dia. E a gente relaxa dentro da obra do Senhor.
a gente descansa. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, para quem não acreditar em um dom, para quem não acreditar no que Deus faz dentro da igreja, fora da igreja, pega a Bíblia dele, mostra 1 Coríntios 12 e pede para ele tirar da Bíblia o 12, o capítulo 13, o capítulo 11 também, porque o capítulo 11 é repreensão, porque está fazendo as coisas de Deus relaxadamente. No capítulo 12 Deus vai falar, o apóstolo Paulo vai falar dos dons e ainda do amor ao próximo. E aí no capítulo 13 ele vai falar: se eu tivesse o amor, se eu tivesse todos os dons, se eu tivesse tudo no mundo e não tivesse amor, nada me adiantaria. Eu podia falar a língua dos anjos, eu podia virar mortal, eu podia fazer o que for, mas se eu não tiver amor, nada me aproveita, nada me vale. E Deus ele falou nessa noite com você, Deus ele falou comigo. Primeiro que amar Deus acima de todas as coisas, de toda a minha força é amar, porque quando você ama alguém, você quer buscar mais dela, você quer saber mais dela, você quer estar ali junto com ela. Então Deus ele quer isso da nossa vida, mais o que? Mais comunhão, mais oração, porque Ele vai te atender, é verdade. Ele vai te dar o que você pede. Só que se você não conversa com Ele, como Ele vai saber o que você quer? Como Ele vai saber o que você está precisando? Se não sair da sua boca, é claro que Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Aleluia. Ele quer ouvir a gente falar, irmãos, porque Deus ele é Pai. E Ele vai atender as nossas petições. Mas fale com Deus, busque mais dEle. E o segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Jesus ele fala: eu não vim para os sãos, eu não vim para os limpos, eu vim para os enfermos, para os que estão doentes. Para quê? Para curar e libertar. Deus ele veio tanto para nós que estão aqui dentro, quanto os que estão lá fora. Deus ele veio para todo mundo. Mas basta a gente querer, basta a gente buscar mais de Deus, porque Ele requer isso da nossa mão, Ele requer isso da nossa vida. Amar a Deus, amar o nosso próximo e fazer o que Ele manda. Esse é o mandamento do Senhor: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então busque mais do Senhor, porque Ele já deu dom na sua mão. Se você pede algum dom para Deus, Ele já te deu na sua mão. Só que busca, pede para Deus aperfeiçoar esse dom, pede para Deus mostrar que esse dom que Ele te deu já está com você. Porque quando você pede, aconteceu isso comigo. Eu pedi no monte um dom de cura para Deus, e Deus usou o irmão que não sabia de nada, eu só pedi oração em Monte. Deus usou o homem e falou assim: ó, eu te dou o dom de cura, vai, agora é para você ir curar. Eu falei: rapaz, será? Aí eu cheguei em casa, fui orar, e eu tenho uma tia doente, e sempre que ela ficava ruim, ela pedia oração para mim, irmão. Aí Deus ia lá, curava ela, tranquilizava, e ela conseguia dormir. É igual Saul e Davi. Quando Saul estava meio atormentado ali, Davi chegava e tocava harpa, mesma coisa. Então quando você pedir alguma coisa para Deus, Ele vai te provar naquilo que você pediu. Quando você falar: Senhor, eu quero a minha família salva, Ele vai te usar para poder salvar a sua família. Ele vai querer te usar para quê? Para curar, para libertar. Para aqueles que desacreditaram de você, olhar para você e falar: verdadeiramente é filho de Deus. Verdadeiramente Deus usar, e Deus usa. Verdadeiramente é Deus na vida dele. Então Deus ele te deu o dom na sua mão. Basta a gente buscar e pedir mais a Deus, e não ligar porque o homem diz, porque é Deus que nos justifica. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, chegamos ao final do trabalho e Deus falou com cada um. Só precisamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Irmão Francisco Gabriel vai estar orando no final do culto.